em busca de algo, vemos o brilho e desejamos este brilho. Logo, esse brilho que está na nossa mão se ofusca, fica ofuscado nas nossas mãos, porque não vem de Deus, é um falso brilho. Por isso que nós devemos tomar cuidado, de tomar certas decisões. Por isso, o versículo do salmista ele diz: espera, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Esperar no Senhor é mais profundo, tem que ter paciência, pois é fiel aquele que prometeu. Se Deus te prometeu algo, alguma coisa, você sabe que Deus vai fazer. Ele tem um jeito especial em fazer, em mover as águas ao teu favor. Esperar no Senhor é necessário resistir às tentações, tem que resistir às tentações, porque às vezes Deus está falando, por aqui. Você olha ali algo bonito, algo interessante, que parece, o brilho, o falso brilho, que se você for, depois ele se ofusca na tua mão. Então é necessário resistir às tentações, como está escrito lá no livro de Efésios: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir às tentações. Esperar no Senhor é acreditar na resposta. O Senhor ele tem uma resposta para você, de um modo ou de outro, E esperar no Senhor é ter fé. Como nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Portanto, nós temos que saber esperar. Enfim, como está escrito, há um tempo determinado para todas as coisas. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, está escrito: há um tempo determinado para todas as coisas. Diz-nos a palavra que Deus atende à nossa oração, a oração daquele que pede com fé e crê no impossível. Quando você vê que não tem mais possibilidade, creia fielmente, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aí vem a resposta de Deus. Deus promete, só que Ele não marca a hora. O tempo de Deus é diferente de nós. 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia como 1000 anos para Deus. Então Deus, Ele não marca o horário, mas espera no Senhor. O Senhor às vezes nem revela, então qualquer sinal pode ser uma bênção ou uma cilada do inimigo, O inimigo não desiste de querer atrapalhar as coisas que são de Deus. Então nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação e nem na cilada do inimigo. Nós sabemos que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então vamos esperar no Senhor. Temos que vigiar. O tempo do Senhor é diferente do nosso, como eu já tinha dito. Está escrito: há um tempo determinado para todas as coisas. Com certeza o Senhor sabe a melhor hora de agir. Então vamos esperar. É difícil, às vezes é difícil, porque nós vemos várias opções. O homem tem livre arbítrio de escolher aquilo que quer, aquilo que ele pode fazer, mas esperar no Senhor e aprender a ouvir a voz de Deus é bem melhor, Aí nós vamos, sem errar, vamos agir no momento certo e na hora certa. Deus está movendo as águas ao teu favor. Ele está movendo, agindo aqui, agindo ali, como o irmão diz, falou sobre Moisés. Moisés era um homem, que ele disse que ele era de boca dura, que ele não tinha assim condições
de chegar até Faraó e dizer para ele, para libertar o povo, né? Ele queria que Faraó autorizasse o povo ir, né, a terra que Deus tinha prometido para o povo de Deus, o povo de Israel, que estava sendo escravizado por Faraó. Mas o Senhor capacitou a Moisés, e Moisés foi lá e fez conforme o Senhor disse. Nós possamos aprender, né? Também nós temos aí, vários exemplos da Bíblia que as pessoas perguntam para Deus, faz prova, faz, né, querendo uma resposta de Deus. Nós podemos pedir sim uma resposta de Deus sobre os nossos questionamentos, mas nunca não tomar decisões precipitadas, né, sem antes consultar a Deus, sem antes ver se realmente Deus está no negócio, né? Senhor, não, aquela oração, né, que nós fazemos, Senhor, não nos deixe confundido, não nos deixe fora da Tua presença, e que nós possamos tomar a decisão certa, na hora certa, e o Senhor será conosco, contigo, em todos os momentos. Aqui o salmista, ele continua dizendo, provai e vedes, né? E bem-aventurado o homem que nele confia. Em outro versículo diz, bem-aventurado o homem que espera no Senhor, né? Que tem paciência, né, de esperar no Senhor. E o versículo 9 diz assim, temei o Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que teme a Deus, né? Os filhos de Deus, eles não têm falta alguma, né? Tudo que só esperar no Senhor com paciência. O salmista, os cristãos costumam dizer que o Salmo 40 é o Salmo da paciência, né? Ele diz assim, começa assim o Salmo 40, esperei, bem-aventurado aquele que atende, não, estou lendo 41, Jesus, é o 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Então vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus. O Salmo, no meio da descrição, fala que o Salmo 40 é o Salmo que dá esperança, de ter paciência, esperar no Senhor, e Deus ouve. Já o Salmo 70 é quando nós temos pressa que Deus nos tenha ouvido, né? É quando o cristão, ele tem pressa de que Deus ouve a oração dele, que Deus atenda a sua oração repentinamente. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, porque se você tem pressa, o Senhor é o Deus de já, é o Deus do agora, né? Quando Ele sabe, mas se você pode esperar, o Senhor também é longânimo e faz tudo na hora certa por etapa, né? Não pode pular nenhuma etapa. O Salmo 70, ele diz assim, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa em me ajudar, né? Então, ele continua dizendo, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, temem atrás e confunda-se os que me desejam mal. Então, apressa no Senhor, né? Então, Salmo 70 e Salmo 40, eles são bem falados no meio dos cristãos, porque nós vivemos em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos de conflitos, né? Em tempos de adversidade, né? São muitas confrontamento entre o ser humano, e muitas vezes nós precisamos realmente do socorro do Senhor, bem como a palavra do Senhor diz, o nosso Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, é o Deus que nos atende na hora que nós necessitamos. Mas
no nosso dia a dia nós temos expectativas, esperança de que algo, né, que nós sonhamos, que nós almejamos, aconteça rapidamente, aconteça, e às vezes por isso que muitas vezes a pessoa acaba precipitando e acaba se dando mal. Aconteceu isso comigo, eu me precipitei e muitas vezes eu me dei mal. Mas agora eu estou aprendendo através da palavra de Deus que esperar é a melhor coisa, né? A melhor coisa é esperar no Senhor. Nós vivemos em dias em que as pessoas, né, às vezes tá tão apressada as coisas que muitas vezes, né, as faixas etárias estão sendo confundidas, né? As crianças são tratadas como os adolescentes são tratados como os adultos, e os jovens, né, como adultos. E as consequências dessa precipitação muitas vezes não têm sido boas. Precisamos, né, de manter, né, o tempo certo para cada coisa. Criança, adolescente, jovem e adulto. Tudo tem o seu tempo determinado, e assim conforme a natureza, conforme Deus. Por isso que nós estamos aprendendo com Deus, a palavra do Senhor, esperar, né? Como eu leio muito aqui o Romanos capítulo 5, o livro de Romanos capítulo 5, fala da paciência, produz a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão. Eu vou ler aqui para ser melhor, porque às vezes eu falo de cor assim, eu posso errar alguma palavra. Então, a palavra de Deus fala, né, que nós devemos ter uma certa prudência. Do mais, nós vemos que nós somos dirigidos por Deus e, consequentemente, nós temos que ter a prudência de como agir, né? Aqui no capítulo 5 de Romanos diz: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muitas vezes a gente toma certas decisões na hora da tribulação. Então é na hora da tribulação mesmo que você tem que clamar. Nós temos que clamar a Deus, pedir a paciência, sentir a esperança de que o Senhor, que é a fonte, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a fonte inesgotável de vida, é a fonte inesgotável de esperança. Então, nele nós confiamos, nele nós esperamos. E muitas vezes nós estamos em tribulação. Eu costumo dizer, quando o vento está muito forte, né? O vento está muito forte, é o vento da tribulação. Aí nós não sabemos o que fazer. Aí nós queremos reagir para sair rapidamente dessa tribulação, dessa angústia, dessa situação tão difícil. É nessa hora que nós temos que respirar, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação,
aquele que ele passou 33 anos na face da terra, andou no meio dos discípulos, no meio do povo, foi 100% homem, 100% Deus, e ele deixou exemplo para nós de vida, né? Ali ele foi açoitado, ele foi traído pelos seus próprios companheiros e morto. Ao 3º dia ele ressuscitou. Então tudo isso que ele passou, foi um processo. Eu imagino quanto foi difícil esse processo para ele, sendo 100% homem. Como foi dolorido, como foi difícil. Então é um exemplo que ele deixou, que muitas vezes na tribulação nós precipitamos, né? E muitas vezes não aguentamos a pressão e nos entregamos a qualquer valor que não é de Deus, que não é o caminho da salvação, não é o caminho da solução para o seu problema, né? Como eu disse aqui, uma frase que eu disse, que nós muitas vezes vemos, né? Queremos achar uma solução para o problema, né? E muitas vezes não clamamos a Deus, queremos achar solução, não é rápido, é agora, tem que ser agora, você tem que resolver esse problema agora. E aí nós vemos um brilho, acho que a solução é essa, e de repente esse brilho se ofusca nas nossas mãos, nós ficamos frustrados, porque tomamos decisão errada, decisão que não era de Deus, não era o caminho que Deus tinha para nós. Então é difícil, mas estamos aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus, que nos ensina como agir em certas situações. Essa é a palavra de Deus que tem para nós. Espera, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém.